Olá, meus queridos, Felipe Cardoso de volta, uma videoaula para o site mxmasters.com.br. Fiz essa videoaula especial para poder concluir algumas dúvidas que eu tenho recebido aí por conta da videoaula especial que fizemos criando um site completo. Então eu tenho recebido alguns e-mails com algumas pessoas com dúvidas de como criar o link, né, aqui do meu menu, né, criar o link, criar as outras páginas também. Inclusive teve gente com algumas dúvidas, né, e achando que você teria que pegar e fazer tudo novamente, colocar imagem por imagem novamente numa nova página para poder criar a subpágina. Bom, dá para fazer assim, mas vai te dar muito trabalho, né? Isso vai ser um processo bastante demorado. Qual seria a forma mais prática? Você salvar essa página que você já tem aqui com um outro nome, que vai ser o nome da sua subpágina. Por exemplo, salvar. Você tem um index.html, você pode salvar como empresa.html, por exemplo, que é a página onde você vai colocar os dados aqui da empresa, ok? Só que antes da gente salvar essa página aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar os links. Porque se eu salvar um exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente tem 7 itens aqui. Do 7 não, 6, porque o home é o index que a gente já tem. Então temos 6 itens, ou seja, 6 páginas. Se a gente salvar agora essas 6 páginas e for colocar o link depois, a gente vai ter que entrar em página por página para poder colocar o link aqui, ok? Então é interessante que a gente primeiro coloque o link na página, no index, e depois a gente salve com o nome das nossas subpáginas, que já vai tudo linkado, o menu já vai linkado já. Então aqui no home é o index.html, ok? E uma observação, sempre que você colocar um link numa imagem, fiquem atento aqui ao border, tá? Que tem que estar 0, porque se tiver default como 1, né? A definição dele for para 1, ele vai ficar com essa borda aqui na imagem, fica feio, tá? E o Dreamweaver, por padrão, em alguns casos, coloca o link em imagem com borda 1. A empresa, a gente vai colocar aqui empresa.html, tá? É uma observação. Se eu colocar aqui empresa.html, eu tenho que salvar, eu tenho que ter uma página empresa.html. Se eu tiver uma página empresa.htm e aqui o link for HTML, ela não vai abrir não, ok? Bom, aqui vamos colocar serviços sem o cedilha, tá? Servicos, porque o browser ele não interpreta caracteres especiais. Trabalhos realizados, trabalhos.html. Trabalhe conosco é trabalhe.html. Expediente, expediente.html e entre em contato.html. Agora sim, a gente já tem só conferir index, empresa.html, serviços.html, trabalhos e o restante ali. E agora um exemplo, eu quero criar minha página a empresa. Eu vou colocar aqui a empresa. Lógico que no seu documento você vai colocar as informações aqui da sua empresa, né? As informações pertinentes à página que você vai estar criando. E vou salvar aqui, File, Save As. Eu vou salvar como... Aí uma outra observação, eu tenho que salvar com o nome que eu dei para o link aqui. Se eu dei o nome empresa, eu tenho que salvar como... Opa, minúsculo, pode ser maiúsculo em pastas, tá? Quando a gente colocar... Vou colocar aqui em maiúsculos, para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou dar um F12, fechar aqui, vou dar um Ctrl F12 aqui para poder abrir. Ctrl F12, isso, perfeito. Bom, a gente tem aqui, se eu clicar aqui em empresa, vocês vão ver que ele vai abrir aqui, mesmo sendo em nome, escrito aqui em nome maiúsculo. Só que se você colocar o nome maiúsculo em uma pasta, e aqui no link você definir essa pasta com o nome minúsculo, quando você clicar, não vai abrir, ok? Um exemplo, se tiver uma pasta empresa, e dentro dessa pasta você tiver empresa.html, se no link você colocar o empresa maiúsculo e a pasta for empresa minúsculo, não vai abrir não, ok? Mas para link funciona. Mas de certa forma é interessante que a gente sempre coloque aí com nomes minúsculos, ok? Caixa baixa. Bom, e para poder criar, por exemplo, serviços, é o mesmo processo. Serviços, aqui eu posso botar com cedilha, e vou salvar, File, Save As,
tirar aqui essa imagem só para dar uma... Não, já está sem imagem aqui. Então, file save as servicos.html. Dá um F12 aí agora para a gente ver. Se eu clicar aqui em serviço, vai abrir a página serviço. Se eu clicar em empresa, vai abrir a página empresa. Se eu clicar em home, vai abrir o meu index, ok? E assim funciona. E aí você vai fazendo o resto das suas páginas, tá? E deixando essa observação que sempre na index você coloca o link de todas, ok? Agora eu vou fazer uma outra coisa aqui, tá? Vou explicar para vocês aqui uma coisa interessante. Eu vou só estender aqui essa parte do site. Vou dar um F12 aqui para vocês verem o que aconteceu. Eu sempre esqueço do Ctrl F12 para poder abrir aqui no Internet Explorer. Bom, estiquei aqui a página, tá? Uma outra observação. Na videoaula passada eu ensinei a gente aí a poder resolver aquele probleminha do background para ele não repetir aqui. Aqui nesse exemplo aqui vocês podem ver que funcionou. Sua página pode ter o tamanho que for aí horizontal, que o background não vai repetir, tá? Bom, dá um exemplo aqui. Vamos supor que aqui no final, aqui, mais ou menos aqui, eu tenha um título, tá? Que esse título seja, por exemplo, qualidade no serviço. Vou colocar aí um H1 para ficar aí com a mesma formatação lá de cima. E vamos supor que aqui em cima eu tenho aqui um link aqui, ó. Veja nossa qualidade. Veja aqui nossa qualidade, tá? Bom, você sabe que se eu tiver uma outra página onde eu vou definir as informações sobre a nossa qualidade da empresa, né? Porque veja aqui nossa qualidade. Um exemplo, eu vou colocar aqui no link, tá? Qualidades.html, tá? Ele vai criar o link aqui. É só eu entrar na página, clicar que ele vai redirecionar para outra página. Só que uma coisa interessante é que eu posso fazer um link para minha própria página. É o que chamamos de âncora, tá? Que é essa âncorazinha aqui. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui um link que eu vou criar. E eu quero que esse link ele ligue a esse título, tá? É muito fácil. Primeiro eu tenho que vir aqui no título ou na parte do site onde você quer nomear. Você vai estar nomeando um pedaço do site, tá? E clico aqui na âncorazinha, tá? E vou digitar aqui o nome da âncora. Qualidade. Vocês podem ver que ele criou aqui uma imagenzinha de uma âncora, né? Se eu abrir aqui o split, vocês vão ver aqui que ele vai criar aqui um A, name, qualidade, ID, qualidade, fecha A, que vai ser a âncora, ok? E como é que eu faço para poder ligar esse link aqui lá no meu título, né, na minha âncora? A gente tem duas maneiras. Primeiro é você clicar aqui nesse alvinho aqui, tá? O point to file, né? O ponto para o arquivo. Aí você pode vir aqui na barra aqui de rolagem, que ele vai descer, sempre com o botão esquerdo pressionado aqui, tá? Para você não perder o alvo. E aí, quando chegar aqui, você vai colocar aqui em cima da âncora. Vocês podem ver que aqui no link ele já deu aqui o caminho, tá? Dá um F12 aqui. Sim. Bom, vocês podem ver aqui que a gente tem um link aqui. Tem o título aqui. E se eu quiser linkar esse texto aqui com aquele título, é só eu clicar agora aqui, que ele vem para cá, ok? E aqui em cima vocês podem ver que ele adicionou aqui uma tralha qualidade. Por que tralha qualidade? É porque sempre que a gente quiser fazer um link para um determinado item, para um determinado espaço da própria página, a gente sempre coloca a tralha e o nome da âncora. E a âncora a gente tem que definir aqui no espaço do nosso site. Se eu quisesse definir aqui, por exemplo, é só eu definir aqui, por exemplo, item 2, item 3. Criou uma âncora aqui, ok? É só eu mudar aqui. Nesse caso, vocês podem vir diretamente aqui, digitar tralha e o nome da âncora.